Só tem vez. Sim, senhora, vamos a isso. Mas agora deixem-me, em primeiro lugar, agradecer pelo convite para estar aqui, agradecer pela simpatia, mas também agradecer porque eu sou um economista que gosta de discutir em ambientes como estes. Enfim, fim de tarde, numa livraria, numa plateia onde certamente estão economistas, sei que estão, mas onde certamente estão fundamentalmente cidadãos e, portanto, estão interesses e motivações muito diversas, e eu acho que isso é crucial hoje para a discussão económica, para a discussão cidadã, evidentemente, mas também para a discussão económica. E por isso o meu agradecimento redobrado. A nossa moderadora começou por aludir à crise e às qualificações, aos qualificativos que temos dado a essa crise, e eu acho que seria um bom ponto, não é que eu vá agora sugerir isso, nós prendermos até um bocadinho à palavra. A palavra, como sabem, tem uma razão, uma raiz etimológica muito precisa, que vem do grego, e geralmente estava associada a momentos que são momentos de grande convulsão, mas são momentos também de deliberação, isto é, momentos em que se esgotou, é verdade, qualquer coisa que vem de trás, mas se iniciou, ainda se iniciou de forma clara, de forma em que todos participamos, um outro processo, uma reconstituição daquilo que se desfez anteriormente. A mim quer-me parecer, cada vez mais, que a palavra crise já deixou de ser a palavra adequada para qualificarmos o momento que vivemos. Exatamente porque não vemos esse ato fundamental de deliberação para reconstruir qualquer coisa, para refazer aquilo que vinha de trás. Pelo contrário, parece-me cada vez mais estamos numa situação em que, uma situação para a qual a palavra crise não é suficiente, exatamente porque não vemos, não conseguimos detectar qual é o processo reconstitutivo que está em marcha. E nós, noutras alturas, nós mesmos, muitos dos que aqui estamos, na nossa vivência individual, enfim, noutras crises anteriores, acho eu que sempre percebemos isso. Percebemos que estávamos, é certo, num momento de baixo, digamos assim, na moda de baixo, mas percebíamos como é que as coisas iam seguir-se. Tivéssemos ou não tivéssemos de acordo, com mais ou menos conflitualidade, e a verdade é que hoje nós estamos numa situação dessas, e isso é que nos deixa, creio eu, muita perplexidade. De resto, eu tenho aprendido muito com o debate que, por exemplo, os filósofos e estou a falar dos meus colegas na universidade, e as pessoas, por exemplo, da comunicação estão a fazer sobre isso. Está para sair na imprensa da Universidade de Coimbra um livro que é exatamente uma perspectiva não de economista, enfim, o único economista serei eu que me convidaram a fazer um prefácio, mas em que exatamente o debate filosófico da gente da comunicação é muito rico e me permitiu esclarecer este ponto para aqui trazido. Porque também me parece verdade que nós estamos num momento em que, de facto, até sabemos porque é que estamos aqui. Isto é, sabemos porque é que chegámos a esta crise. Ou seja, o diagnóstico, o conhecimento sobre as circunstâncias que nos rodeiam parece-me ser suficiente e parece-me ser forte. Ou seja, há aqui dois elementos de uma certa perplexidade. É que há duas coisas abundantes hoje em dia, que é conhecimento e dinheiro. Porque, em boa verdade, nunca houve tanto dinheiro em circulação, nunca houve tanto Banco Central a fazer as suas rotativas funcionar e nunca houve, por parte de tantas entidades, o assumir de responsabilidades financeiras. Portanto, não nos falta conhecimento e não nos falta dinheiro. No entanto, não temos a solução. O que quer dizer que, provavelmente, nós somos conduzidos a pensar que há aqui outras circunstâncias, por exemplo, fortíssimas relações de poder de natureza assimétrica, que, de forma muito intencional, não é que eu seja apaniguado das teorias conspirativas, não creio que esteja ninguém fechado numa sala escura, sem luz, a deliberar por nós, ou a deliberar conspirativamente sobre o mundo, não é isso que eu quero sugerir, mas, enfim, há aqui circunstâncias que, acho eu, nos criam perplexidade e nos levam, portanto, a necessitarmos de discutir.
Enfim, eu não ia gastar muito tempo, até para que possamos falar justamente com isto, com o que sabemos. Ou seja, nós sabemos, evidentemente, do ponto de vista europeu e nacional, que se construiu uma União Económica e Monetária mal fundada, distorcida, assente em princípios de convergência nominal e não real, que deram mal, que deram para o torto, como hoje já é evidente, e que se assentou nessa convergência nominal, estou-me a referir, enfim, todos aqueles critérios sobre déficit, sobre dívida, na grande fé que havia de que uma moeda bem construída funcionaria só por si, na ausência de outras coisas. Ora, a moeda não apenas não foi bem construída, como, sobretudo, a ausência dessas outras coisas se tornou, em dado momento, muito gritante. E, portanto, como já sabemos, uma moeda num quadro de integração em que não havia orçamento à mesma escala. Um orçamento europeu, como sabem, o orçamento europeu é esse de onde vêm os fundos estruturais, que nos parecem sempre ser muitos milhões, mas, no entanto, é 1% do PIB europeu, portanto, um orçamento absolutamente irrisório, sem capacidade de mando e capacidade de atuação política e de desenvolvimento por parte da União Europeia. A União Europeia é uma instância desaparecida em combate, a começar, ou melhor, desaparecida sem combate, a começar pela Comissão Europeia. Portanto, a ausência desse orçamento, a ausência de políticas sociais, a ausência de políticas fiscais. E, como a Ana já disse, um Banco Central Europeu ultraliberal, o mais ortodoxo dos bancos centrais, que realmente hoje dá para ver como foi uma criação tão monstruosa do pensamento monetarista e como foi possível estabelecer um mandato tal ao Banco Central Europeu. Não que isto não tivesse sido discutido na devida altura. Foi, mas não foi, senão entre especialistas, mesmo em Portugal, houve livros publicados sobre isso, mas, enfim, o debate, evidentemente, como as circunstâncias, enfim, não nos chamavam para aí, aos não especialistas, compreensivelmente, o debate foi muito limitado. Mas, evidentemente, hoje sabemos isto. E também sabemos, evidentemente, o que é que aconteceu em Portugal. Enfim, sem querer fazer rapidamente o desenho completo, sabemos que houve uma sobreapreciação do escudo no momento em que passámos do escudo para euros e que isso tem consequências económicas fortes. E em Portugal teve duas consequências muito fortes. A primeira foi, evidentemente, a perda da nossa capacidade exportadora. Isto é, Portugal é uma economia que, na altura da entrada no euro, como ainda hoje, tem capacidade produtiva instalada, por exemplo, ou tem sido até agora, uma economia ainda mais industrializada que muitas outras economias europeias, uma economia que nunca teve, digamos, um peso exportador muito forte, mas que tinha um peso exportador, em todo caso, assinalável. Bom, isso foi uma consequência imediata da nossa capacidade competitiva, exatamente, mesmo para os que não são iniciados na economia, exatamente porque, por via dessa reconversão apressada e errada da taxa de conversão do euro do escudo para o euro, evidentemente essa capacidade competitiva perdeu-se por causa disso. E teve uma outra consequência, é que essa nova nossa moeda sobreapreciada constituiu um convite irrecusável e, portanto, não recusável para que determinados setores da nossa economia, determinados setores empresariais, capitalistas, se movessem muito rapidamente do campo produtivo para a cama quente do chamado mercado interno, daquilo que os economistas, no nosso linguajar esquisito, chamam os bens não transacionáveis. Quer dizer, traduzindo isto em miúdos, levou de forma irresistível a que o Belmiro passasse da indústria dos aglomerados para os supermercados Continente, para que o Amorim passasse da cortiça para o imobiliário e turismo, que os Melos passassem para gerir autoestradas. Isto é, como estão a reparar pelos exemplos que estou a dar, tudo gente que deixou de produzir em termos industriais, que deixou de exportar e que foi fazer aquilo que era fácil. É que, como tínhamos mais euros, ou tínhamos uma moeda